Domingo, seja bem-vindo ao canal da Paz, que bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma oportunidade. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição, e vou tratar aqui pela palavra de Deus de um tema muito importante e que muitas pessoas fazem confusão, há muito ensino errado. Não vou dizer aqui se a religião A ou B ensina certo ou errado, eu vou dizer para vocês o que está escrito aqui na Bíblia e o que eu leio, né? Como advogado, eu aprendi a fazer a interpretação da exegese, a hermenêutica, não é? Da palavra de Deus. Exegese, principalmente, é a interpretação do texto literal, o que nós entendemos, o que nós lemos, aquilo que nós lemos e podemos, então, retirar daqui ensinos, não é? Retirar daqui aprendizado e a verdade. Nós fomos no funeral do Enerson, nosso amigo lá da Assembleia Legislativa. E ali no cemitério, né, no Vaticano I, se não me engano, estávamos lá velando o corpo, né? A gente chama velando porque é uma tradição católica que diz que o corpo deve ser velado, velado porque acendem-se velas para a alma. E aí começamos um tema muito intrigante, muito interessante. O que existe após a morte? Existe vida após a morte ou não existe vida após a morte? Então eu vou ler a palavra de Deus e vamos falar aqui algumas coisas sobre isso. Então você que conhece, que sabe, que aprendeu, não se sinta criticado nem julgado, não se sinta discriminado pelo que a palavra de Deus vai dizer sobre o que existe depois da morte. E eu convido você a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 em diante. Verso 5 em diante que diz: veja, a palavra de Deus está clara. Eu ouvi a cerimônia cerimônia fúnebre realizada pelo padre, um padre que foi lá realizar a cerimônia. Até onde eu conhecia e sabia, porque convivi com ele, fui contemporâneo dele, ele não era católico, ele acreditava em outros ensinos, outras dimensões sobre o pós-morte. Ele me revelou isso algumas vezes. Mas provavelmente a esposa dele, cristã, convidou o padre então para realizar ali a cerimônia fúnebre. E o padre, em suas palavras, poucas palavras que disse, ele disse que o Enerson naquele momento estava ali morto, né, que era a matéria, o corpo físico, estava ali presente, mas que aquele corpo se tornaria pó como do pó veio, né? Como ensina Gênesis, o homem foi criado do pó e ao pó ele volta, quer dizer, desaparece, vira pó. Mas a alma do Enerson, ele disse que a alma agora estava entrando e estava se dirigindo, não é, para a eternidade, para onde está Deus. Ele voltou para o Pai, porque o Pai, segundo o Padre, é o nosso Criador. E assim como nós nascemos, assim como Adão e Eva foram criados, não é, a nossa alma, então, sobrevive depois da morte, e ela vai para o seio do Pai. E eu achei muito intrigante, porque me lembrei desta passagem de Eclesiastes 9:5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Opa, então o padre estava dizendo ou ensinando uma doutrina não bíblica, uma doutrina que ele aprendeu, uma doutrina que não sei de onde ele tirou, porque aqui está dizendo que a pessoa, o ser humano, o ente, né, o homem, a mulher, quando morre, ele já não sabe de mais nada, ele não tem mais consciência das coisas, não é? Nem tampouco terão recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento.
O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então eles não têm consciência. O padre disse, eu me lembro bem, palavras dele, ele dizia que Enerson agora estaria lá no céu intercedendo por nós. E eu prestei atenção quando foi feita a oração, não é? Que eles fazem a oração, não sei se é a Ave Maria, mas que dizia assim, cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos em Deus Espírito Santo, na Nossa Senhora Aparecida, a Santa Virgem Maria, e cremos na ressurreição da carne. Então, o padre estava citando naturalmente a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16, que fala que os mortos ressuscitarão em Cristo. Então o ensino do padre estava equivocado, porque se ele disse que crê na ressurreição da carne, mas o espírito, a alma já está no céu, como poderemos entender que a alma que está lá no céu terá que vir aqui para unir-se ao corpo que está inerte, que virou pó, para se unir novamente à alma? A alma já não está na eternidade, já não está desfrutando as delícias do paraíso? E vejam, Ezequiel 18:4, eu vou ler para vocês Ezequiel 18:4, diz que a alma morre. Ezequiel 18, verso 4, olha só. Eis que todas as almas são minhas, diz Deus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E olha o que diz a palavra de Deus, está aqui, textual. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma é mortal, porque o padre ensinava que a alma é imortal, que depois da morte, a alma do Enerson, ele dizia, a alma do Enerson sobrevive e adentrou a eternidade, e de lá está agora nos acompanhando e intercedendo por nós. Então, padre, me desculpe, com todo respeito aos católicos, que tenho amigos católicos, muitos, este ensino que o padre acabou de mencionar ali na cerimônia fúnebre do nosso amigo Enerson não tem fundamento bíblico. Provavelmente seja um ensino específico da Igreja Católica, que se coloca como a autoridade máxima de todas as igrejas aqui no mundo. É como se existisse o catolicismo e as demais igrejas. Mas Jesus mesmo disse, quando esteve aqui neste mundo, ele disse assim, ainda existem muitos fora deste aprisco. Se Jesus fosse católico, ele estaria dizendo que ainda existem muitas outras igrejas ou pessoas que não da Igreja Católica que devem fazer parte deste aprisco, que devem fazer parte desta igreja. Então, este ensino é controverso, não é? Há divergências sob o ponto de vista da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, veja, não é minha intenção magoar e nem ferir os seus sentimentos que você aprendeu desde pequeno, a sua crença, a sua verdade, não é? Esta verdade que o padre ensinou lá, eu fiquei impactado, eu falei assim, não pode, a palavra de Deus diz que a alma morre, em Ezequiel está escrito isso, e que Salomão, confirmando isso, né, Salomão diz então que depois que a pessoa morre, não é, o corpo vira pó e a alma, a vida, não há mais ali pensamento, não há mais amor, ele não tem conhecimento mais do que está acontecendo neste mundo e aguarda a manhã da ressurreição, porque o católico também acredita na ressurreição como nós acreditamos. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16, diz lá e ensina que na manhã da ressurreição, ouvida a trombeta, não é? A voz de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz o apóstolo Paulo. Sim, Deus devolverá a vida a nós. E aí sim, então, nós seremos revestidos de um corpo imortal, de um corpo incorruptível, para desfrutar e gozar a eternidade. Você sabia disso?
é provável que você não sabia, sabe? Ou se você sabia, sabia de uma maneira diferente. E nós mostramos para você que pela palavra de Deus, os ensinos da imortalidade da alma, até mesmo a reencarnação, como os espíritas ensinam, não tem base bíblica. Pode ser um ensino, pode ser uma doutrina, um dogma, mas não uma doutrina da fonte de toda a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Está aqui na palavra de Deus, não numa igreja, nem na minha, nem na sua, está na palavra de Deus. Cabe a você e a mim procurarmos a verdade na igreja que você frequenta, no local que você frequenta, as pessoas com quem você convive, a denominação em que você está, para ver se elas confirmam a palavra de Deus. Se não confirmarem, não é? Aí não é possível. Você deve seguir o que Deus está determinando na sua palavra. Que você tenha um bom domingo, que você seja feliz e procure entender, procure conhecer a verdade. Ela está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz Salmo 119, 105. Vamos orar neste domingo? Que você tenha um feliz domingo. Incline a sua fronte, feche seus olhos se puder e oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede luz, que o Senhor nos dá entendimento. A tua palavra dá entendimento aos simples, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará, diz lá em São João 8,32. Nos abençoe e guarde neste dia, ilumine as nossas mentes para entendermos a sua palavra. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração segundo a fé, segundo aquilo que acreditamos, em nome e pelo poder de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Provérbios 1:33. Fiquem com Deus neste domingo. Amo vocês. Tchau, tchau.